O que mais alimenta o fascismo? E eu digo o que alimenta o fascismo: o identitarismo. O identitarismo é o conceito errado ou a forma mal colocada das ditas pautas minoritárias em benefício não mesmo destes que são minoritários, mas em benefício daqueles que querem se manter no poder. No Brasil, num país que tem tantos problemas estruturais, nós temos a discussão do todes, mas não temos o debate que deveria ser feito a respeito da previdência, de uma previdência que seja garantia do futuro dos que hoje são jovens e que amanhã serão velhos, e a dignidade dos que hoje são velhos e que contribuíram enquanto jovens para essa previdência. Não há discussão alguma sobre o modelo econômico, por que os bancos praticam essas taxas exorbitantes e escraviza o povo brasileiro. Esse debate, o debate das coisas essenciais, o lulopetismo é incapaz, com seu identitarismo, de abarcar. Porque, afinal de contas, o candidato que venceu as eleições de 2022 venceu sob duas condições. Primeiro, de ser a negativa da negativa, porque o bolsonarismo é a negativa de tudo. E o lulismo é a negativa de quase tudo, porque não é o bolsonarismo, mas é uma negativa. Segundo, se elegeu sem ter uma única proposta. O plano de governo não foi apresentado. Aliás, o que foi apresentado de proposta no segundo turno foi copiado do candidato Ciro Gomes. E vejam bem, eu não me incomodo no segundo turno, meu candidato não está lá e o candidato, um dos candidatos, se apropriar da pauta do debate. Isso faz parte do processo democrático. Mas quando a gente vê a cópia mal feita e quando a gente vê a desonestidade intelectual de quem durante anos e anos aproveitou para tirar troça da tua cara, te criticou e disse: o SP Ciro não é possível. Mas o segundo turno usou de uma ideia que levava aquilo que o Ciro propunha e depois, enfim, né? O resultado foi que o povo elegeu quem disse que ia trazer cerveja e picanha. O Brasil não precisa de cerveja e picanha. O Brasil precisa de pão, do essencial, de educação, de saúde. O Brasil precisa de desenvolvimento. Cerveja e picanha é bom, quem gosta, tudo bem. A grande questão é que, para termos cerveja e picanha, o embusteiro que está hoje no Palácio do Planalto jamais vai falar que para isso a gente precisaria ter um desenvolvimento nacional, que é uma coisa que ele tem ojeriza. Sabe por quê? Porque, no fundo, o lulismo é um complemento do bolsonarismo. Enquanto no bolsonarismo há uma discussão entre a mamadeira em forma de pênis ou a escola cívico-militar, que é uma escola que não forma nada para lugar nenhum, a discussão agora do momento do esvaziamento da política por parte do Lula e do PT e do identitarismo que acerca o Lula é falar todes. Porque talvez todes, pensando no todes, não pensa no todo, e não pensar no todo faz com que pensemos, talvez erroneamente, que a única solução, ou mesmo que não tenha solução, seja a manutenção do poder deste que colocou o Bolsonaro lá, dentro ele da cadeia, influenciando, botando um poste para perder. Depois ele ganhou a eleição
em cima de promessas vazias e, sim, de terrorismo eleitoral. E se valendo da negativa. Tem como dar certo isto? Ah, você vai dizer assim, Noé, tu tem muita má vontade com Lula. Nós temos que ter cuidado para não ter má vontade com o governo. Mas não trata-se de má vontade. Se você vê uma moto a 200 por hora em direção do poste, você acha que não vai acontecer nada com a moto e com o condutor dessa moto? O destino é fatal, o destino vai ser o quê? Um motoqueiro batendo num poste, além de prejudicar o fornecimento de energia elétrica, que é o menos pior do processo, é a vida que vai se acabar, porque é da lei, ação e reação. O que Lula está plantando no seu governo é uma nulidade. O seu governo é um governo de estelionato eleitoral. Queira ou não. Mas vocês não vão admitir. Porque no Brasil nós temos dois grupos que sempre estão certos. Só eles é que são certos, o resto não serve, o resto é o resto, porque eles é que são o centro do universo. São dois grupos que se dizem diferentes, mas que no frigir dos ovos, no DNA, têm a mesma concepção. Maniqueísmo, hipocrisia, demagogia e mentira. São os 4 itens, ou as 4 bases de sustentação do bolsolulismo. E vocês acham que eu não vou falar desses caras? Eu vou continuar falando, porque podem querer tirar o direito de eu falar, mas não vão conseguir tão facilmente, porque eu vou resistir até o fim. Eu não me aceito, não me incluo numa sociedade que fala em linguagem neutra, quando nós sabemos que o problema de discriminação não se dá por linguagem neutra ou não neutra. O problema se dá pela questão de que nós temos que saber que existem diferenças. E diferenças não podem ser coisas para nos desqualificar. Diferenças são diferenças. Mas aqueles que querem unificar tudo em nome de um pseudo-conceito de equidade já são aqueles mesmos algozes da liberdade do pensamento, a qual eles mesmos dizem defensores. São os fascistas com um sinal trocado. E muito embora a Hannah Arendt, por exemplo, não tenha criado um conceito de fascismo de esquerda, mas há uma prática de uma esquerda que não é democrática, uma esquerda que não aceita crítica, porque não consegue olhar para si mesma. E quando alguém pega o espelho e mostra o rosto deformado, ele quebra o espelho, ele xinga quem mostra o espelho, mas não busca a cura, o tratamento para aquela deformidade. Esta é a dita esquerda petista, a dita esquerda de uma estrela decadente, de um falso líder político, de um homem megalomaníaco, de um homem mentiroso, capaz de rifar a sua consciência pelo poder. Porque é assim. E eu continuo vivo nas minhas manutenções, nas minhas convicções. Porque eu já estou cansado de ser ludibriado pelo canto da sereia. E digo mais. O todes, a mamadeira em forma de pênis, a luta entre comunismo e fascismo, tudo isto é a liquidez da sociedade brasileira que está levando-a para, não o fundo do abismo, porque já chegamos lá. É o derretimento completo de uma ex-nação.
o Brasil já não é mais uma nação, como a nação alemã, como a nação francesa, a nação italiana. O Brasil é um cativo, não de Portugal, mas dos seus próprios vícios, de si mesmo, da sua falta de perspectiva analítica de si próprio. É um país que a afirmação de Charles de Gaulle na década de 70, que causou indignação na ditadura de então no Brasil, quando ele disse que o Brasil não era um país sério, eu digo, o Brasil, com Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, Fernando Henrique, não pode ser um país levado a sério, nem mesmo com Collor. Aquele que foi opositor de Lula lá atrás, foi aliado de Lula depois e que estava até então colado com Bolsonaro. Não dá para levar o Brasil a sério, porque ele não se leva a sério. Sinto muito dizer isto. Dói, mas a verdade tem que ser dita.